Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Pepe, eu sou professor de Geografia e História Econômica. Sou formado também em Mercado Financeiro, da onde eu dou aula de Bolsa de Valores. No nosso curso aqui de Educação Financeira, focando nossas crianças do 6º ao 9º ano, o nosso curso tem por objetivo orientar as crianças e dar início a uma educação financeira. Todos nós sabemos que as crianças têm uma grande dificuldade em lidar com o dinheiro, de aprender a lidar com o dinheiro. Segundo cientistas, as crianças não aprendem a lidar com o dinheiro nem em casa, nem nas escolas. Então, o nosso intuito é exatamente fazer com que as crianças aprendam a lidar com o dinheiro. Toda história tem um começo, a nossa história também tem. E o começo da nossa história é a importância, é a história do dinheiro. Esse curso vai mostrar para as crianças, a partir do dinheiro, a sua importância nas relações sociais. Nós vamos mostrar para elas o que existia como forma de pagamento antes da primeira moeda ser cunhada, antes do papel moeda. Então nós vamos retroceder, vamos voltar na história econômica e vamos mostrar para as crianças a importância do escambo, as trocas diretas. Nós vamos mostrar o período de colonização do Brasil, a importância do escambo com nossos índios, os africanos, os negros africanos, escravos, o escambo praticado, e assim vai. Na história da moeda, nossas crianças sabem que nós, pais, pagamos, compramos, gastamos. Outro dia meu filho perguntou: pai, quando acabar esse dinheiro do seu bolso, da sua carteira, você tem mais? Aí ele concluiu: já sei, quando acabar da sua carteira, é só ir lá no caixa eletrônico do banco e tirar mais. Certo? Agora, nossas crianças têm essa visão. O que nós precisamos fazer é organizar o raciocínio delas em relação à educação financeira. Para isso, nós temos um projeto, que é o nosso projeto Poupança. O começo do nosso projeto é a poupança. Nós pretendemos chegar muito além da poupança. Nós pretendemos chegar, por exemplo, a esclarecer para os alunos as formas de investimentos. Entre elas, o conhecimento do mercado acionário, a nossa bolsa de valores. Como é que funciona? Para que serve? As finalidades. Dentro desse nosso projeto Poupança, nós vamos ensinar as crianças a poupar e planejar gastos. Poupar e planejar gastos. Vamos ensinar e estimular as crianças a observar todos os preços de tudo que ela está acostumada a consumir. A criança observando os preços de tudo que ela consome nos diferentes supermercados, padarias, cantina da escola, ela começa a ter uma noção de preços que se cobra e até as diferenças de valores praticados. Ela começa a ter até um senso crítico de mercado financeiro, de consumo. As crianças sabendo os valores pagos, ela começa a ter consciência do gasto que os pais têm e o que elas estão gastando. A finalidade, a ideia é transformar nossas crianças em consumidores conscientes. Nós temos que mostrar para as crianças a diferença de querer e precisar. A diferença de querer e precisar. Quando a criança precisa de alguma coisa, os pais estão prontos para atendê-la. Muito bem. Mas quando elas querem sem precisar, cuidado,
nós podemos estar ajudando ao consumismo, à febre do consumismo, e isso não é bom. Foge do nosso projeto. Então, o nosso projeto tem por finalidade exatamente ensinar a poupar, planejar, para que as crianças sejam consumidores conscientes, tá? Agora, nós observamos algumas ferramentas importantes para desenvolver esse processo nas crianças. E eu, como sou formado em História Econômica, né, eu tenho em mente, dentro da história econômica, muitos conceitos que as crianças devagar devem ir assimilando, um por um, bem explicado, né, para elas de forma clara, né, de forma didática. Então, por exemplo, o que é a moeda, a história da moeda, o que é o salário, quais são as formas de pagamento de um funcionário, como ele pode ser pago, o que é a prestação de serviços, até o que é o próprio sistema capitalista, né? Nós temos que entender que a criança deve ter uma visão ampla desse mercado produtivo, né? O que é emprego, o que é o desemprego, o que é gastar, o que é investir, o que é consumo, a importância de observar o desperdício e educar a criança para não cometer o desperdício, né? A inflação, a correção monetária, o que é o poder de compra, o poder aquisitivo e outros mais que nós poderemos ir ilustrando durante o nosso curso para as crianças. Isso dentro da história econômica. A parte da matemática, a matemática financeira, que vai trabalhar com as crianças com tabelas e planilhas, pode ser até com Excel, né? O intuito é exatamente ensinar a ler, interpretar, analisar as representações matemáticas financeiras. O aluno vai aprender tudo isso. Eu vou disponibilizar, inclusive, para iniciarmos no mês de março, uma tabela que eu chamei de Controlando os Gastos. Nessa tabela de Controlando os Gastos, tem os gastos relativos do aluno, do estudante, dentro do contexto da sua família. Para o aluno perceber que ele não é apenas um consumidor de alimento, ou de material escolar, ou da mensalidade escolar, isso se estende por muito mais, como eu vou disponibilizar para vocês uma tabelinha. Essa tabelinha está pronta. O aluno deverá preencher essa tabela com a ajuda dos pais e auxílio dos professores na escola, orientação dos professores. Os pais vão fazer junto essa tabelinha com os alunos, controlando os gastos. Ele vai ter uma noção de gasto, quanto custa. E o professor de matemática vai explicar, vai começar a fazer a criança entender o que é um fluxo de caixa. E assim vai. Então vocês entenderam que a ideia desse nosso curso é realmente dar uma formação a essas crianças, para elas aprenderem a lidar com o dinheiro. Futuramente, essas crianças estarão preparadas para serem empreendedoras e investidores. Quem sabe, futuros grandes empreendedores do nosso país. Tá? Gente, por hoje é só. Muito obrigado.